Fala família vascaína, muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você não me conhece, eu me chamo Diogo. Esse canal se chama VDM Vasco. Vamos aí para esse pré-jogo, Puerto Cabello, Vasco da Gama. Daqui a pouquinho, às 19 horas, horário de Brasília, daqui a pouquinho, essa partida de suma importância vai estar acontecendo lá na Venezuela. E o Vasco tem que ganhar essa partida hoje para empatar em pontos com o Lanús, que venceu ontem, a equipe do Melgar por 1-0, e Lanús é o líder do grupo G da Copa Sul-Americana com 8 pontos, o Vasco é o segundo colocado com 5, o Melgar tem 4, Puerto Cabello, que enfrenta o Vasco, tem 1 ponto. Então é obrigação ganhar. Se o Vasco ganhar, empata em pontos com o Lanús, fica com 8 pontos, só que mais importante do que ganhar a equipe do Puerto Cabello é fazer bastante gols. Isso porque mesmo ganhando, o Vasco fica 3 gols de saldo atrás da equipe do Lanús. Então é o seguinte, se o Vasco ganhar por 3 gols de diferença, ele se torna o novo líder do grupo G da Copa Sul-Americana. Puerto Cabello, tecnicamente um time abaixo, um time fraco, mas a gente sabe que o Vasco não vem jogando bom futebol. Tem 6 jogos que não ganha. E, cara, nada melhor do que uma vitória para recolocar o time aí no Campeonato Sul-Americano com possibilidades de classificação. Porque a gente sabe que se o Vasco não chegar em primeiro, ele chegando em segundo vai para a repescagem. E aí vai ficar muito difícil. Porque ele vai ter que enfrentar um adversário da Libertadores, um terceiro colocado eliminado da Libertadores. Então, se a gente não consegue ganhar Lanús, a gente não consegue ganhar o Melgar, vocês acham que a gente vai conseguir ganhar um eliminado da Libertadores? Então é de suma importância aí essa vitória hoje, e melhor se conseguir aí 2 ou 3 gols de saldo, né? Para poder não estar deixando essa classificação para o último jogo contra a equipe do Melgar. Então o Vasco metendo 3 gols hoje aí fica bem mais tranquilo, ficando em primeiro colocado no grupo G. Possível time do Vasco para essa partida: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita e o Piton na esquerda. A zaga vai ter uma grande novidade, que é o recém-promovido Luiz Gustavo, jogador da base, zagueiro, junto com o João Vitor. Meio de campo, Hugo Moura, Cocão, Coutinho, lá na frente Nuno, Verratti e Ryan. Então, jogo muito importante, como eu falei, o Vasco tem que buscar essa vitória, além de ficar melhor colocado aí na Copa Sul-Americana, dar uma aliviada nesse clima ruim em São Januário, que tem sido um clima pesado por conta de confusões, polêmicas, torcedor agredido em Brasília, confusão de Edmundo com Pedrinho, muita coisa ruim mesmo acontecendo fora do campo, nos bastidores do Vasco, e uma vitória hoje recoloca o time aí brigando por uma vaga na próxima fase do Sul-Americana, e também dá uma amenizada aí nesse clima do Vasco, que por sinal tá muito ruim, não tá nada legal, esse clima do Vasco da Gama. O jogo vai passar na SPN, então torcedor do Vasco que quiser ver o jogo, vai lá na SPN, que o jogo terá transmissão dessa emissora. A expectativa para o jogo de hoje é que o Vasco entre, cara, concentrado, o Vasco jogue de forma organizada, saiba se defender, mas também não abdique de atacar. O Vasco andou perdendo pontos, né, na Sul-Americana para o Lanús dentro de casa, e para o Melgar num jogo ganho, né, cara, fora de casa. Jogo que estava 2-2, quer dizer, o Vasco estava ganhando por 3-2 e tomou um gol ali no finalzinho do Melgar. Na verdade estava ganhando por 3-1 e tomou 2 gols no final do jogo e deixou escapar a vitória. E em casa, empatou com o fraco time do Lanús. Então o Vasco tem perdido pontos fora de casa e vai ter que recuperar esse ponto agora lá na Venezuela no jogo de hoje, para poder ficar vivo, né? Se manter vivo na classificação aí da competição da Copa Sul-Americana. Mais uma vez agradecer a galera da base do Vasco, parabenizar na verdade a molecada que foi campeã sub-17 da Copa do Brasil de forma invicta. Então o futuro do Vasco, que é a base, são os jogadores jovens da base, representaram o Vasco, deram alegria para o torcedor vascaíno, que
vive muito carente de títulos no time profissional. É muito complicado, né? A gente só vê a base sendo campeã e o time profissional, com todo respeito à base, não consegue dar essa alegria. Então, parabéns para a molecada da base mais uma vez e que o time hoje represente o torcedor, porque as coisas não estão legais, né? Parece que o Edmundo quer tirar o Pedrinho da presidência do Vasco. Isso pode gerar um certo tumulto dentro do clube, que já vem tumultuado há anos. Então, cara, espero que as coisas dentro do Vasco fiquem tranquilas para o time poder corresponder dentro de campo. Imagina, com salário em dia, que é o que diz o presidente Pedrinho. Já está tudo muito complicado, imagina se tiver esse tumulto nos bastidores internos do Gigante da Colina. Nada bom se continuar assim, e a gente torce para que as coisas encaixem, né? Que as coisas se encaixem dentro de campo e fora de campo, porque a gente sabe que brigas políticas, rixas, picuinhas não levam clube de futebol nenhum a lugar nenhum, se não for ao declínio, né? Se não for a rebaixamentos, a coisas ruins, né? Brigas internas, disputa política, crise dentro do clube, só leva o clube de futebol ao declínio e não leva a lugar nenhum. Então, que pare essas coisas dentro do nosso Vasco da Gama, o torcedor do Vasco voltar a ser feliz, porque é o que ele merece. Torcedor que nunca abandona o time do Vasco, torcedor que compra muitas camisas oficiais e ajuda o clube, o torcedor que esgota ingresso, paga sócio de plano, torcedor não merece que o Vasco continue doente nesse sentido, tanto político quanto financeiro, e tem que ter mais união dentro desse clube para a gente poder voltar a ficar no topo novamente, como o Vasco sempre ficou. União e competência dentro da gestão do futebol, que é o principal. Valeu, família, bom jogo para nós aí, 19 horas da noite, Puerto Cabello, Vasco da Gama, na ESPN. Vamos ver se a gente ganha esse jogo. Tamo junto, aqui é Vasco.